hoje entrar em uma aventura que vai nos levar a acompanhar um protagonista que acaba sendo forçado a jogar um tipo de jogo que é transmitido para todos pela internet. E aí, vocês têm uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Armas em Jogo lançou em 2020 e vai nos levar a acompanhar um protagonista chamado Miles. É um homem comum que trabalha em uma empresa de jogos, ele é um programador. Ele diz que na verdade a vida dele é muito simples, o que é interessante nesse filme, que a gente meio que, vamos se dizer, envolve com esse protagonista ali quebrando essa terceira parede, falando diretamente com nós. Ele conta que a vida dele é justamente isso. Ele vive jogando videogame e é um programador de jogos. Porém, ele programa um jogo que não agrada muito ele. Mas ele se torna uma pessoa totalmente, vamos assim dizer, diferente quando o negócio é discutir com as pessoas pela internet. Aquele normal comentário que a gente vê, seja em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, em que a pessoa vai falar uma coisa, daí vai outra e vai gerando todo aqueles comentários, aquela grande discussão que acontece. Miles sempre faz isso e acidentalmente ele acaba entrando em um site que transmite um jogo em que duas pessoas estão lá e uma tem que matar a outra. É literalmente um jogo real em que somente são contratados, ou melhor, os participantes são apenas assassinos e a função deles é matar o outro. O programador do jogo, a pessoa que está controlando o jogo, manda quem será seu adversário e você tem um determinado tempo para acabar com ele. É isso. E ele começa a ver esse jogo, começa a entrar em discussão com os outros, com as pessoas que estão vendo toda aquela transmissão, até que um momento ele acaba caindo de frente com o administrador de todo aquele programa. E a partir daí é que ele vai entrar a fundo nesse programa que é televisionado pela internet, essa guerra de games. Sinceramente, gente, Armas em Jogo, o que eu posso categorizar esse filme como um filme trash, não ruim, antes que venha alguém dizer, nossa, me xingando que o filme é maravilhoso. Não é ruim, gente. O filme é trash porque você vê em vários momentos o modo como ele se desenvolve. Porém, essa parte trash dele é que torna ele um filme interessante e que faz você dar boas risadas. Porque de reto, realmente, em si, se você for basear aquela coisa, nossa, com desenvolvimento fantástico, maravilhoso, realmente ele não ganha muito. Mas ele torna interessante por causa desse modo como ele trabalha essa parte trash. Por quê, gente? Armas em Jogo, como eu disse pra vocês, é literalmente uma questão de uma transmissão. Então a gente vai ver o quê? É como se fosse um reality show. Um reality show de mata-mata. É basicamente como a gente já viu em outros filmes, mas é interessante porque ele tem aquela parte cômica, aquela parte engraçada, que é justamente o personagem, o próprio protagonista do Miles, que é protagonizado pelo Daniel Radcliffe. Ele tem normalmente essa mania de fazer filmes assim, desse jeito, desde que terminou o Harry Potter. Então, é esse lado mais cômico que transforma esse filme em algo bem divertido que você pode dar boas gargalhadas. Porém, realmente não é um filme para menores de idade, é um filme que você vai categorizar 18 anos. O que ganha nesse filme é o modo como ele trabalha todo esse desenvolvimento dessa batalha. Em que sentido? As cenas, gente, de ação são cenas que realmente roubam o filme, roubam tudo. Por quê? Como ele foi se basear, nós temos um protagonista que é um programador de jogo, que gosta dessa questão de games,
que vivem o tempo todo jogando jogos na internet, que é um fã dessas coisas de personagens de game, de personagens de anime, que é o que a gente categoriza como os nerds, né? Então é interessante isso. Nada mais justo do que o nosso protagonista ele ser atrapalhado e acabar entrando nesse mundo. Então você vê isso. Nada mais justo também que o modo como vai rodar essa história seja voltado para esse mundo que ele viveu somente atrás das telas. Então, nos momentos em que você vê aquela questão da matança, do mata-mata, é que vai realmente ganhar todo o filme. São cenas que você parece como se estivesse dentro de um game. Então, quando nós vemos aquela batalha em que o Miles acaba sendo obrigado a jogar por erros que ele acabou cometendo contra uma das maiores jogadoras, que é a Nyx. Então você vê aquela matança exatamente como videogame, em que você tá jogando, atira, tem toda aquela explosão de sangue, aquela coisa assim, bem exagerada, o que é um game, e que faz, em vários momentos, a câmera acaba se tornando a visão da pessoa que está assistindo. Então é como se você fosse o jogador, como se você tivesse tornado Miles. Então isso que é interessante nesse filme, esse trabalho fabuloso que ele vai nos entregar, fazendo com que a gente acompanhe em vários momentos aquelas questões de cenas de ação com o personagem, nós nos tornando o personagem. Porém, existe sim a parte cômica desse filme. É um tanto pesada, sim, porque é um filme voltado para 18 anos, mas que tem uma parte que você realmente ri, que é o momento que você vê, quem já viu o trailer, o Miles acaba ficando com armas presas na mão, e tem vários momentos que você vê ele tentando se virar com aquelas armas. Um dos momentos cômicos desse filme é o momento que ele quer ir no banheiro e ele fica toda naquela situação, meu Deus, como é que ele vai acabar fazendo xixi? Então é cômico. Como eu disse, esse filme ele tem uma parte trash, extremamente trash. Desculpa, gente, como eu falei, não é uma questão de filme ruim, é uma questão de ser um trash que acaba sendo divertido pra te dar boas risadas, justamente por causa dessas cenas cômicas, ou um momento em que a Nyx acaba perdendo 2 dedos e literalmente só quem entende o que ela fala, meu Deus, acabou as minhas diversões de sexta-noite. Então você é uma coisa muito mensagem, muito subliminar, mas que você entende perfeitamente bem. Você se mata de dar risada com isso. Isso que torna realmente o filme interessante. Outro ponto que ganha muitos pontos, na minha opinião, esse filme é a seleção musical. Gente, é maravilhosa a seleção musical desse filme. Músicas que vão se encaixando muito bem em cada cena. Então é super interessante isso. Por mais que o desenvolvimento da história não seja lá um roteiro esplêndido, ele chama a atenção pelo modo como foi filmado, pelo modo das cenas e a seleção musical. Então é muito interessante isso, gente. Outro momento, assim, se você é fã de game, eu acho que você tem que dar uma chance pra esse filme, tá? Porque você vai ver uma porrada de referência. Eles dão assim, muita referência mesmo. É um filme assim que você, putz, peguei uma referência aqui, nossa, peguei uma outra referência aqui. Principalmente quando é game. Eu não conheço muito sobre games, gente. Como eu já disse em outros vídeos que eu falo de game, algum filme que é baseado em game, eu conheço muito pouco, mas você vê muita cena que tem referência sobre algum game, sobre alguma coisa, sabe? Sobre até o próprio filme ele tem referência. Tem um momento que eles estão falando sobre essa questão desse programa, ele se tornar algo mundial e ele virar e falar assim, que o cara, ele vira e fala, nós seremos a Starbucks dos assassinos, o McDonald's dos assassinos. Então assim, é muito cômico isso, gente. Você realmente se mata de dar risada. Ele tem as vozes certas de comédia, que é divertido, mas assim, é exagerado em muitos momentos. As cenas dos cenários, você vê assim que é um troço muito trash mesmo, você vê que aquilo é um troço, um fundo falso, mas é pra combinar com toda a energia do filme, com toda aquela parte cinematográfica que existe do filme. Então ela se encaixa perfeitamente bem, por mais exagerada que seja. Acho que de tudo, de Armas em Jogo, que eu gostei é o fato do modo como ele trabalhou realmente as cenas de ação. A parte também de ter aquela quebra da terceira parede, do protagonista se voltar a falar diretamente
diretamente com a pessoa que tá assistindo. Então é uma coisa muito legal. Eu acho que isso tá ganhando bastante foco nos filmes. Parece que envolve mais as pessoas que estão assistindo. Que assim, ele tem em vários momentos isso, quando ele, não que nem é Deadpool, que ele para e simplesmente olha pra câmera e começa a falar. Não, mas ele assim, você vê em muitos momentos ele conversando com o telespectador, passando a opinião dele, a ideia dele. E o modo também como ele acaba resolvendo a situação para poder salvar a ex-namorada dele de toda a encrenca que ele acabou puxando ela, também é bastante interessante. Eu acho que é um filme bem sacado para trabalhar com essa parte de game mesmo. Você tem, eu acho uma coisa bem divertida, mas também vê aquela questão de como as pessoas se divertem realmente com um reality show, com o modo como a pessoa tá passando, de sofrer, de passar por situações complicadas. É uma coisa que mostra o quanto o público adora isso. E é interessante que o Miles comenta isso, que esse programa vai continuar tendo acesso, as pessoas vão vai continuar crescendo porque existem pessoas assistindo. E ele acha como é possível isso e ninguém faz nada. Todo mundo se matando, morrendo e ninguém faz nada. Então é interessante isso, porque é até uma crítica aos próprios reality shows, que me pareceu isso nesse filme, essa crítica de reality show a um troço extremamente exagerado. Mas assim, minha opinião final sobre esse filme Armas em Jogo é que é um filme interessante, eu posso dizer isso, como eu disse. As cenas que trabalha com câmera, transformando como se você se tornasse um jogador de games, são bacanas, que faz você ter uma realidade mais aumentada sobre um game. Então isso ganha bastante. Eu acho que ficou legal, é um filme interessante realmente se ver, mas ainda é trash. Essa é a questão, é um filme trash, mas que você consegue dar boas risadas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme, Armas em Jogo, o que você achou? Qual que é a cena que você mais gostou? Qual que foi as referências que você pegou nele? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!